Muito antes da Revolução Francesa, os cientistas não tinham certeza de como quantificar o movimento. As equações que explicavam como os objetos se moviam e colidiam estavam no início. Uma contribuição crucial para esse assunto viria de uma fonte inusitada. Apresento a aristocrata filha de 16 anos de um dos cortesãos do rei Luís XIV, Émilie du Châtelet. Depressa! O papai está vindo! Émilie du Châtelet viria a ter um enorme efeito na física no seu período de vida tragicamente curto. Incomum para uma mulher de sua época, ela publicou muitos trabalhos científicos, inclusive a tradução do Principia de Sir Isaac Newton, o maior tratado sobre movimento já escrito. A tradução de Du Châtelet ainda é o texto padrão na França hoje. Musa mihi causas memora. Musa, minha memória causa? Oh, Musa, as causas e crimes se relacionam. Que deusa foi provocada e daí seu ódio? Por que ofensa a rainha dos céus começou a perseguir tão corajoso, bravo e justo homem? Não se irrite com sua irmã, porque ela persegue muitos homens justos. Ainda outra noite, Émilie silenciou o Duque de Luynes ao dividir um número ridiculamente longo de cabeça em questão de segundos. Devia ter visto a incredulidade nos rostos deles quando perceberam que Émilie estava certa. Foi a inteligência surpreendente da minha irmã ou sua beleza extasiante que os deixou boquiabertos? Bem, sim. Boa pergunta, Monsieur. Senhores, agradeço sua gentileza. Temo, contudo, que minha inteligência seja apenas curiosidade para os outros. Se ao menos fosse dada uma oportunidade para minha mente. Minha querida Émilie, você é abençoada com intelecto e coragem. Use os dois e terá o mundo a seus pés. De certa forma, ela é uma mulher totalmente deslocada do seu tempo e lugar. Ela é uma filósofa, cientista, matemática, linguista. Ela requer uma liberdade que as mulheres só começariam a desfrutar mais de 150 anos depois. Liberdade para estudar ciência, para escrever sobre ela e ser publicada. Du Châtelet se casou com um general do exército francês aos 19 anos e teve 3 filhos. Ela dirigia um lar movimentado e o tempo todo perseguia sua paixão pela ciência. Ela tinha 23 anos quando descobriu a matemática avançada. Com entusiasmo, ela teve aulas com um dos maiores matemáticos da época, Pierre de Maupertuis. Ela era especialista em Newton e foi sua estudante mais aplicada. Parece que tiveram um breve caso, mas ele partiu para uma expedição polar. Depois, Du Châtelet se apaixonou perdidamente por Voltaire, o maior poeta da França. Crítico voraz do rei e da Igreja Católica, Voltaire tinha sido preso 2 vezes e exilado na Inglaterra, onde ficou fascinado pelas ideias de Newton. De volta à França, não demorou muito até que insultasse o rei novamente. Du Châtelet o escondeu em sua casa de campo. A pobre criatura é dedicada a ele. Isolados, longe de Paris, Du Châtelet e Voltaire transformaram sua casa em um palácio de aprendizado e cultura, completado com seu pequeno teatro e com a aparente bênção de seu marido. A pobre criatura... Há um grande mito envolvendo Du Châtelet e sua vida amorosa, e em grande parte é exagero. Mas o marido dela aceitava Voltaire em sua casa e com frequência ia a Paris para benefício de Voltaire. Ele ia ao seu editor pleitear no caso de Voltaire para mantê-lo fora da prisão. E também é verdade que Émilie de Châtelet teve diversos casos de natureza transitória. Ela criou uma instituição para rivalizar com a Real Academia de Ciências da França. Muitos dos grandes filósofos, poetas e cientistas da época participavam. O monsieur é jovem. Espero que logo possa me julgar por meus próprios méritos, ou pela falta deles. Mas não me considere como um apêndice desse grande general ou daquele famoso erudito.
No meu próprio direito, sou uma pessoa inteira. Responsável somente por mim. Por tudo que sou. Tudo que digo. Tudo que faço. Du Châtelet aprendeu com os homens brilhantes que a cercavam, mas rapidamente ela desenvolveu ideias próprias. Para o horror de seus mentores, ela até ousou suspeitar que havia uma falha no pensamento do grande Sir Isaac Newton. Newton afirmava que a energia de um objeto, a força com a qual ele colidia em outro objeto, podia muito simplesmente ser justificada por sua massa vezes sua velocidade. Em correspondência com cientistas na Alemanha, Du Châtelet aprendeu outra visão, a de Gottfried Leibniz. Ele propunha que objetos em movimento tinham um tipo de espírito interior. Ele o chamava de vis viva, força viva em latim. Muitos subestimavam suas ideias, mas Leibniz estava convencido de que a energia de um objeto era composta de sua massa vezes sua velocidade, ao quadrado. Elevar alguma coisa ao quadrado é um procedimento antigo. Se você diz que um jardim é 4 ao quadrado, quer dizer que pode ser construído por 4 canteiros ao longo de um lado e 4 ao longo de outro, de forma que o número total de canteiros é 4 vezes 4, 16. Se o jardim é 8 ao quadrado, 8 por 8, então 8 ao quadrado são 64. Ele terá 64 canteiros. Essa multiplicação enorme, essa construção aos quadrados, é uma coisa que se encontra o tempo todo na natureza. Emily, você está sendo absurda. Por que atribuir a um objeto uma força vaga e imensurável como a vis viva? É um retorno ao passado. É o oculto. Quando o movimento começa, você diz que é verdade que uma força é produzida que não existia até agora. Pense nos nossos corpos. Para ter o livre-arbítrio, devemos estar livres para iniciar o movimento. Então, tudo que Leibniz está perguntando é de onde vem toda essa força. No seu caso, minha querida, a força é primitiva. Ah, você é irritante. Você se esconde atrás de sagacidade e sarcasmo. Acha que entende Newton. É incapaz de entender Leibniz. Você é um provocador. Tudo que faz é por outra coisa e lhe causa problemas. Critica isso, denuncia aquilo. É capaz de descobrir alguma coisa sozinho? Eu descobri você! Apesar do apoio incondicional a Newton, Du Châtelet não abriu mão do que acreditava. No fim, ela se deparou com uma experiência feita por um cientista holandês, Willens Gravesand, que provaria que tinha razão. Gravesand em Leiden está deixando cair bolas de chumbo em um pote de argila. Deixar cair bolas de chumbo em argila? Mas que imaginativo! Usando as fórmulas de Newton, Monsieur Voltaire. Então ele deixa cair uma segunda bola de uma altura maior, calculada exatamente para dobrar a velocidade da primeira bola com o impacto. Então, senhores, querem arriscar? Newton nos diz que ao dobrar a velocidade da bola, dobramos a distância que ela percorre na argila. Leibniz nos pede para elevar essa velocidade ao quadrado. Se ele está correto, a bola vai percorrer não 2, mas 4 vezes a distância. Então, quem está correto? Senhores, parece que a reputação do Sr. Newton está abalada, ainda que levemente. Oh, Maupertuis, não fique impressionado. Não há motivo na Terra para atribuir forças ocultas às bolas de chumbo desse holandês. Bom, a bola percorre 4 vezes mais distância. Acontece que é Leibniz quem tem razão. É a melhor maneira de expressar a energia de um objeto em movimento. Se o carro está a 30 km por hora, é preciso de certa distância para parar, se pisa no freio. Se vai 3 vezes mais depressa, se vai a 90 por hora, não será preciso 3 vezes mais distância para parar, e sim 9 vezes mais distância para parar. Oh, bom. Isso merece consideração. Talvez possamos examinar seus cálculos. Eu já chequei os cálculos. Tenho certeza de que Leibniz está correto nisso. Pretendo incluir um capítulo sobre essa questão no meu livro. Realmente. Mas tenha cuidado, madame.
Acha que a academia está preparada para essa opinião? É verdade, nós devemos ter muito cuidado. Nós? Eu não vejo motivo para retardar mais. Não existe tempo certo para a verdade. Émile de Châtelet publicou seu livro Institutions de Psique em 1740, o que provocou grande controvérsia. Voltaire escreveu que ela foi um grande homem cujo único defeito era ser mulher. Em sua época, isso era um grande elogio. Eu estou grávida. Tem certeza? Absoluta. 2 a 3 meses. Eu estou com medo. Está com medo, é? Deve ter mesmo. Obviamente, esta criança não é minha. Nem do seu marido. Emily. Émilie de Châtelet sabia que uma mulher engravidar no século XVIII aos 43 anos era uma coisa muito perigosa. E em todo o tempo da gravidez ela teve premonições horríveis sobre o que ia acontecer. Toda a sua vida, Du Châtelet tinha tentado superar as limitações impostas ao seu sexo. No fim, foi um caso com um jovem soldado que a levou à morte. 6 dias depois de dar à luz seu 4º filho, ela sofreu uma embolia e morreu. A convicção de Émilie de Châtelet de que a energia de um objeto é uma função do quadrado de sua velocidade deu margem a um debate feroz. Depois de sua morte, foram precisos 100 anos para a ideia ser aceita. Há tempo de Einstein usar esta brilhante descoberta para finalmente reunir a energia e a massa com a luz. Quem foi Émile de Châtelet? Nasceu em 1706, viveu 43 anos, chegando a falecer em decorrência de um parto. Marquesa de Berço, demonstrou interesse pelos estudos desde muito cedo, incentivada pelo pai e desmotivada pela mãe. A forma com que consegue estudar, seja por tutores ou não, é algo ainda controverso, fonte de discórdia entre seus biógrafos. O fato é que ela realizou seus estudos de cunho acadêmico com a anuência do seu pai, mesmo que isso fugisse dos costumes das mulheres de sua época, onde as meninas eram enviadas para serem educadas nos conventos e os estudos direcionados ao lar e à religião. Conseguiu um casamento por conveniência, dentro das regras do seu meio social aristocrático, aos 19 anos, com um marido cortês, discreto e amigo, que esteve ao seu lado até o seu leito de morte. O seu marido a deixava livre para ler livros de geometria e ter lições de matemática com um de seus vizinhos, o que parecia perfeito se não fosse a descoberta de sua primeira gravidez. Aparentemente, a procriação estava mais para um dever do que um prazer. A relação que mantinha com seu marido lhe permitia, por exemplo, que desse à luz longe do pai, se encontrando apenas para cumprir obrigações oficiais familiares. Em janeiro de 1783, o seu esposo é convocado para a Guerra de Sucessão da Polônia, e Émile se vê livre e se lança no mundo parisiense, sem medo do julgamento das pessoas, entregando-se aos prazeres de uma vida celibatária. Para o seu ciclo social, aleitar é impróprio e indigno de sua posição. Ela não o fez e em nenhum momento suas cartas já rastreadas revelam desejo de exercer qualquer função que hoje é atribuída a uma mãe, dos cuidados após o nascimento e a posterior educação dos seus filhos. Mesmo com 3 filhos na legalidade do matrimônio, em nenhum momento menciona sua condição de mãe com emoção. Émile estava inclinada a pagar pela melhor educação que estivesse disponível para os seus filhos, contanto que isso não significasse ceder seu tempo precioso. Sua primeira publicação foi a dissertação sobre a natureza e propagação do fogo. Feita de forma anônima e secreta, lhe rendeu reconhecimento por parte da Academia Francesa. Sem dúvida, este foi um grande feito.
fruto do seu comprometimento durante todo o verão de 1737. Talvez esse feito tenha dado à marquesa a segurança necessária para escrever seu livro Institution de Physique, oficialmente destinado à educação de seu filho. Sua última publicação foi a tradução e os comentários do Principia do Newton, para a qual começou a se dedicar por volta de 1740, publicando-os póstumamente em 1759, 10 anos após a sua morte. Em 1747, quando seus filhos tomam o rumo de suas próprias vidas, Emily escreve um pequeno tratado sobre a felicidade. Nessa pequena semi-autobiografia, discorre sobre a felicidade, descreve a fonte da felicidade humana. Em nenhum momento a maternidade é apontada, o que nos leva a entender sua indiferença quanto à maternidade. Será que a forma com que a maternidade é levada nesse período por esta classe social se apresenta como privilégio para as mulheres? Se a marquesa não dispusesse desse privilégio, teria conseguido dar frutos aos seus estudos? Bom, seu descrédito e apagamento da história da ciência se deram após a sua morte, e há algumas razões. Uma delas é atribuída ao sexo da marquesa, seja por não se adequar ao papel idealizado para as mulheres de seu tempo, nem mesmo o nosso, e, portanto, não ser exemplar, seja por questionamentos quanto à originalidade de suas publicações. Afinal, como uma mulher teria intelecto suficiente para escrever desta maneira? Questionavam-se. Mesmo para as mães do século XVIII, como a Emily, era cobrado o amor materno, ainda que costumeiramente, ao nascerem as crianças, eram entregues às amas de leite e só retornavam à família após 5 anos. Como construir um laço parental nestas condições? Como mencionado antes, a educação dessas crianças era entregue a outros. O convívio familiar era mínimo. Quando observamos que a nossa personagem demonstrava ter criado mais laços afetivos pelo filho que viveu apenas 16 meses do que os outros 2, os quais tiveram uma vida mais longa, porém longe do convívio da mãe, é reforçada a ideia de que o amor materno é algo construído e não um instinto inato das mulheres. A relação entre maternidade e ciência, ela pode ser encarada como algo ambivalente. Neste sentido, a maternidade pode vir a ser um obstáculo considerável para uma mulher ter sua carreira científica de sucesso. No caso da nossa personagem, a maternidade não a impediu de se dedicar à filosofia natural, mas também não foi fonte de felicidade. A maternidade pode não ter matado a filósofa natural, pois Emily não exerceu, mas definitivamente foi a causa de sua morte. Conheci em 1733 uma jovem mulher que pensava como eu e que passou muitos anos no interior, cultivando sua inteligência. É assim que Voltaire, um dos principais nomes na filosofia ocidental, descreve Émilie du Châtelet, uma marquesa do século XVIII e com quem manteve um longo relacionamento. Émilie du Châtelet, ao contrário da grande maioria das mulheres da sua época, teve o privilégio de receber das mãos de seu pai uma educação diferenciada. Com ele, ela aprendeu latim, inglês, grego e italiano. Mas como se tudo isso já não bastasse, Émilie também dedicou-se a viver sua curta vida ao máximo. Isso em todos os sentidos. Ela se dedicou aos estudos, à leitura, aos seus principais hobbies, como jogar cartas, ao prazer, ao amor e também à filosofia. No âmbito filosófico, ela escreveu um tratado sobre a felicidade extremamente interessante. Um tratado no qual ela lista 4 grandes lições que podem nos orientar, ou quem sabe até confundir sobre a tão desejada felicidade. Ao contrário dos filósofos do estoicismo, e dos quais eu particularmente prefiro e que também já trouxe diversos vídeos aqui para o canal, Émilie du Châtelet enfatiza o quanto o prazer pelo prazer pode ser essencial para a nossa felicidade. Será? E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel e este é o Psicologicamente, um canal destinado à sua saúde mental e, é claro, ao seu autoconhecimento. Primeira grande lição: ter gostos e paixões. Devemos começar por dizer a nós mesmos, e por nos convencermos disso, que nós nada temos a fazer nesse mundo a não ser nos proporcionar sensações e sentimentos agradáveis.
Será que essa frase não pode parecer egoísta demais? E o nosso senso de dever em ajudar o próximo por meio daquilo que nós fazemos? Para Emily, essa ideia é sim muito importante, mas que deve ser sempre colocada em segundo plano. De acordo com ela, a felicidade exige que nos deixemos levar pelas paixões, experiências e sensações positivas. Algumas pessoas, inclusive os estoicos, discordam completamente disso e vão dizer exatamente o contrário, ou seja, que as paixões nos fazem infelizes e não felizes. Depois de terminar esse vídeo, assiste esse outro que eu estou deixando aqui no card. Ele apresenta essa visão oposta e que pode te dar um segundo caminho, uma nova visão, e fica a seu critério escolher qual mais te define ou qual faz mais sentido para você. Emily não desconsiderava esse argumento dos estoicos. Na verdade, ela dizia que ele também pode ser válido, mas isso não era o suficiente para fazê-la mudar de ideia. Eu não disponho da balança necessária para pesar o bem e o mal que as paixões fizeram aos seres humanos. Deve-se, contudo, observar que os infelizes são conhecidos porque necessitam dos outros, porque lhes agrada narrar suas desventuras e porque aí buscam remédio e alívio. Frase que nos leva à segunda grande lição: escolher suas batalhas. Dentro dessa ideia de que as pessoas infelizes permanecem sempre infelizes porque buscam suprir suas necessidades nos outros, Emily destaca a ambição. Para ela, é a ambição que faz com que a nossa felicidade dependa dos outros. Ideia na qual ela reforça quando diz: quanto menos a nossa felicidade depende dos outros, mais nos é fácil ser feliz. A ambição para Emily é nociva, porque nos leva a desejar coisas que estão muitas vezes totalmente fora do nosso alcance. Para ela, a gente precisa, primeiro de tudo, amar as coisas que já temos, saber usufruir delas, saborear as vantagens dessa nossa condição e não ficar imaginando uma felicidade baseada em coisas que ainda não temos e que talvez nunca teremos. Ela destaca que para que possamos ser felizes, nós precisamos ouvir ou nos livrar da ansiedade, que é, segundo Du Châtelet, o mais perfeito exemplo de toda essa ideia. Olha para você hoje. Se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente tem um teto para morar, tem uma cama para dormir, tem o que comer sempre que sentir fome. Mas mesmo assim, continua ansioso e acreditando que só será feliz quando tiver mais dinheiro, quando tiver um corpo dentro dos padrões de beleza ou quando tiver uma vida parecida com a de alguém que viu no Instagram. Ora, parece que a nossa intelectual do século XVIII já previu os seus problemas há muitos e muitos anos atrás, não é? Tá, beleza, mas então quais paixões eu deveria me entregar para ser feliz então? Então, Emily responde: por essa razão da independência, o amor pelo estudo é de todas as paixões a que mais contribui para a nossa felicidade. Tá certo que para ela dizer isso era fácil, afinal, estudar fazia parte do seu contexto de vida, ela tinha suporte e privilégios para isso. Mas o estudo não se resume apenas a livros e mais livros. O estudo também pode ser entendido como busca pelo conhecimento em suas mais variadas formas. Você não precisa ser um grande intelectual como Emily, mas buscar aprender coisas novas todos os dias é algo que todos nós podemos fazer a qualquer momento. Então, esse já pode ser um primeiro passo. Mas ainda dentro dessa ideia sobre escolher nossas batalhas, Emily também faz uma pequena ressalva sobre o amor. Nós já entendemos que quanto menos nossa felicidade depender dos outros, mais ela é garantida. Mas também é verdade que o amor é quem pode nos oferecer os maiores prazeres e nos tornar imensamente felizes. Ué, mas isso não seria tornar nossa felicidade dependente do outro? Não, pois tudo depende da forma como essa relação é formada. A grande questão está na dependência emocional que muitas vezes construímos em cima dele. Se apaixonar é sempre muito arriscado, por mais centrado que você possa ser. Esse sentimento ele é capaz de bagunçar todo o nosso sistema racional, mas entender que ninguém é propriedade de ninguém e que por mais que juntos cada um deve ter a sua vida pessoal, talvez seja a grande chave para driblar esse problema.
Nesse caso, o melhor que nós podemos fazer é aproveitar enquanto tudo estiver bem, sem sufocar ou querer controlar o outro, sentir o prazer em estar ao lado de quem nos faz bem e ao mesmo tempo proporcionar o mesmo para essa outra pessoa. Mas no momento em que isso não for mais possível, tchau, obrigado. Foi bom enquanto durou. E aí ela diz: o que nos desorienta nesse ponto no início da nossa juventude é que somos incapazes de reflexões, praticamente não temos experiência e imaginamos que recuperaremos o bem, a pessoa, que perdemos de tanto que seguimos. Mas a experiência e o conhecimento do coração humano nos ensina de modo incisivo que ao corrermos atrás, as coisas escapam. Terceira grande lição: valorizar tua saúde. A saúde por si só já é um mérito que muitas pessoas gostariam de ter. Sem ela é praticamente impossível sentir qualquer fagulha de felicidade. É só você parar para perceber como um simples resfriado é capaz de derrubar a gente ao ponto de não querer fazer nada além de ficar deitado e reclamando de um nariz escorrendo. Para Du Châtelet, esse item está diretamente atrelado ao anterior. Isso porque é preciso ter uma boa saúde para que possamos satisfazer as nossas paixões. E segundo ela, isso por si só já faz da saúde o maior entre todos os bens. Mesmo que muitas pessoas digam que o dinheiro não compra saúde ou felicidade, é inegável como o seu poder pode sim facilitar bastante esse processo. Viajar, ter consultas rápidas em momentos de urgência, ter tempo para praticar bons exercícios são consequências geradas por uma boa situação financeira e que ao mesmo tempo proporcionam essas dádivas. Ok, mas para ter dinheiro você precisa estudar, trabalhar e sacrificar alguns prazeres do presente para poder usufruir de prazeres melhores no futuro? Sim, para ter uma boa saúde você precisa ter uma boa alimentação e praticar exercícios regularmente? Sim. Isso é chato? Às vezes sim, mas como diria a própria Émilie Du Châtelet, quando existe a forte convicção de que sem saúde não se pode usufruir de nenhum prazer, de nenhum bem, é fácil nos resolvermos a fazer alguns sacrifícios para conservá-la. Quarta grande lição: ser suscetível a ilusões. Devemos a maioria de nossos prazeres à ilusão, e infeliz de quem a perde. Epa, mas peraí. Como assim a gente deve ceder às ilusões? Isso não seria o pior dos caminhos para quem busca a felicidade? Para explicar essa ideia, Émilie apresenta o seguinte exemplo. Em uma peça de teatro, ou trazendo esse exemplo para o nosso contexto atual, um filme ou série, nós rimos ou choramos porque nos entregamos à ilusão e porque acreditamos ao final de 15 minutos que é o personagem e não o ator quem está falando ou passando por aquele contexto. Ou como coloca a autora, alguém teria algum instante de prazer durante uma apresentação teatral se não se entregasse à ilusão? Você conseguiria sentir toda a emoção de um filme ou série se ficasse o tempo todo pensando que aquilo não passa de uma encenação? É estranho, mas faz sentido ao mesmo tempo. A partir disso, Émilie menciona que nos entregarmos à ilusão é um meio mais do que necessário para alcançarmos a verdadeira felicidade, mas sempre levando em conta tudo o que já discutimos anteriormente. Curtiu? Quer o mapa mental dessa ideia? Para isso, é só entrar para o nosso grupo do Telegram no primeiro link aqui da descrição, ok? Um grande abraço e até a próxima!